Olá, queridos, que Deus os abençoe grandemente. Mais uma oportunidade belíssima de compartilharmos a palavra de Deus. Estou aqui numa área externa, provavelmente ouçamos algum barulho da rua, mas não deixemos que isso nos atrapalhe. Isaías 58, capítulo de número 58, versículo de número 1 e 2. Acompanhe aí na sua Bíblia, para que possamos então receber do Senhor. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus. É interessante, irmãos, esse texto é intrigante, ele nos intriga e ele nos convida a termos uma reflexão sobre a realidade nossa como servos do Senhor. Eu sempre falo, Deus fala ao meu coração, dentro do contexto da religiosidade, a que precisamos tomar realmente muito cuidado, porque, a bem da verdade, a gente acaba tomando rumos pelo fato do costume, do hábito, da rotina. Me soa muito mal ser, de repente, pelos de fora, eu ser classificado como um religioso. Ali está um religioso. De repente, até no contexto geral, a sociedade nos vê assim. Mas eu tenho muita dificuldade de ter esta identificação, né? A melhor identificação para nós é servos do Senhor, libertos pelo Senhor, chamados para viver uma vida plena, uma vida de liberdade, uma vida em Cristo, não de libertinagem, claro, os irmãos entendem, mas uma vida em Cristo, uma vida em que possamos entender o plano maravilhoso de Deus na nossa vida. Esse texto que Isaías ele relata aqui, Deus na realidade falando através dele, diz: olha, Isaías, você como meu profeta, você como meu servo, como meu enviado, clama em alta voz, não te detenhas, não recue, não deixe de falar aquilo que você precisa falar, não deixe de dizer o que eu estou orientando a que você diga. Levanta a tua voz como a trombeta, anuncia, fala ao meu povo a sua transgressão. É complicado demais. A gente sempre diz que no tempo bíblico, principalmente no Velho Testamento, ser um profeta de Deus era uma tarefa, por assim dizer, muito difícil, né? Hoje em dia existem muitas pessoas que se dizem ser profetas de Deus, mas na realidade, queridos, no passado não era fácil ser profeta de Deus, pois o profeta, muitas das vezes, ele abria a sua boca para falar palavras duras, claro, palavras de conserto, palavras de ordem, para que o povo pudesse entrar numa concepção ou numa condição de acerto, de mudança, de arrependimento, não é? Então Deus fala aqui ao profeta: clama em alta voz, não te detenhas, anuncia ao meu povo a sua transgressão, o seu erro, o seu pecado. Anuncia, não te detenhas. No contexto, Deus está falando através do profeta com respeito à prática do jejum, não é? Mas abre-se um leque em relação a tantas coisas, em relação ao nosso proceder, a nossa forma, a nossa conduta, como devemos andar diante do Senhor. E diz aqui, olha, o meu povo me procura a cada dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Quantas pessoas realmente têm prazer em saber os caminhos de Deus, a vontade de Deus,
e o fazem, volto a dizer, dentro de um sistema de religiosidade, não é? Eu sou religioso, eu faço porque recebo orientações dos meus líderes a fazer assim, então eu procuro saber o que Deus quer, enfim, mas a gente fica conhecendo muito da teoria, mas não conhece da prática, não conhece da misericórdia. Jesus, no seu ministério, inclusive, ele falou isso de forma muito nítida, clara. Misericórdia quero, exerçam misericórdia, não necessariamente sacrifício, é misericórdia. Viver uma vida na presença do Senhor, em amor ao próximo, viver longe das transgressões. Então o meu povo me procura cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. Na realidade, como um povo que pratica a justiça, mas na realidade não praticava a justiça. E Deus sabia muito bem disso. Deus sabia que o povo não praticava a justiça. O povo, de repente, aquilo que a gente sempre diz, até conhecesse o amor de Deus. Deus é amor. Mas não conheciam a justiça de Deus, porque Deus, ele dizia que iria fazer e fazia. Se Deus dissesse, olha, não faça assim, porque você sofrerá consequências pelas escolhas que fizer, e se o povo fizesse, contrário daquilo que Deus estava orientando, o povo sofria consequências, né? Então, na realidade, não era punição de Deus, era consequências e justiça de Deus. Deus é bonzinho, Deus vai aliviar minha barra. Não, Deus é bom e a sua justiça, ela permanece, a sua justiça, ela impera. Então, como um povo que pratica a justiça, mas não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm até prazer em se achegar a Deus, mas não deixa, não dá o direito de Deus opinar sobre a sua vida. Quantas pessoas, queridos, infelizmente mesmo, não têm permitido que Deus opine, que Deus dê sugestão, que Deus aconselhe, que Deus lhe direcione. Não, eu faço do meu jeito, eu faço como eu quero, sou dono do meu nariz, sou dono da minha vontade. E lamentavelmente, queridos, muitos acabam se prejudicando, muitos acabam enfadando a Deus com a sua vida tão irregular, com a sua vida até mesmo religiosa, achando que estão agradando a Deus quando na realidade não estão, não é? Então, todavia me procuram cada dia. Tem gente que não cessa, faz isso por um hábito, faz isto por uma tradição, faz isto por uma rotina religiosa, todo dia. Tem muita gente até que fala assim, não saio de casa sem fazer a minha oração, sem pedir a Deus proteção, sem isso, aquilo outro, não é? Mas durante o dia, infelizmente, não se lembram de Deus, ainda que se lembrem, na realidade não fazem a vontade dEle, não buscam aquilo que Ele quer que seja realizado, não usam de misericórdia, mas vive uma vida de rotina religiosa. E não é isso que Deus quer. Como disse, aqui o contexto fala sobre a questão do jejum. Quando o povo estava jejuando, né, usando da prática do jejum, do abster-se de alimento, quando na realidade não usava de misericórdia para com o seu semelhante, né, oprimia o seu semelhante. E depois o Senhor até diz, o jejum que lhe agradaria, no versículo de número 5 em diante, seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si sacos de cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível, agradável ao Senhor? Seria isto que o Senhor deseja? Aí vem o versículo 6, porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo?
E ainda diz no 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa aos pobres desterrados e vendo o nu o cubras e não te esconda da tua carne? Então a gente vê, queridos, que na prática a gente não tem realizado aquilo que agrada a Deus. A gente pratica aquilo que nos convém, aquilo que é mais fácil, aquilo que de repente nos projeta como seres humanos, mas e como servos do Senhor. E nós o somos. Então precisamos buscar fazer a vontade do Senhor. Por isso Deus adverte ao profeta de Deus: clama em alta voz, não te detenhas, não deixe de falar. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Hoje em dia, muitos líderes, até mesmo que se classificam como profetas, né, acabam mais por massagear o ego do povo do que dizer realmente aquilo que Deus, através da sua palavra, tem orientado. Então, queridos, não sejamos religiosos, sejamos servos do Senhor, libertos, salvos pelo poder de Deus, para que vivamos uma vida na presença dEle. Tá bom? É muito bom, volto a dizer, compartilhar essas palavras com os queridos. Reflita, leia um pouco mais esse texto e permita que o Espírito Santo fale um pouco mais ao seu coração a partir da sua palavra para o nosso crescimento, o nosso enlevo espiritual. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, também Deus de justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Dá, ó Deus, que não vivamos na inércia, não vivamos, ó Deus, na religiosidade, não vivamos, ó Deus, debaixo de um jugo que nos oprima e que entristeça e que enfade o Senhor, mas sim vivamos, ó Deus, numa liberdade de espírito, agradando ao Senhor, divulgando a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado, queridos irmãos, que você seja achado, encontrado por Deus, em paz, em segurança, em harmonia, em bênção. Até a próxima, minha igreja, Igreja Batista em Sacramento. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima mensagem, até o próximo encontro. Fiquem todos na paz.